Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar sobre excelência operacional da APSER. Eu já me vou apresentar, mas adiante já o meu nome, Pedro Marques. Este webinar traz aqui alguns temas, eu diria, novos dentro desta área, incluindo a integração da abordagem Lean com os requisitos da ISO 9001, versão de 2015. E penso que irão ver uma abordagem muito holística, onde vão conseguir visualizar e integrar uma série de abordagens que hoje em dia aparecem de forma solta e procurar integrar estes diferentes modelos uns nos outros. É isso que espero também e que suscita curiosidade, enfim, para passos futuros relativamente a estas temáticas. Muito bem, passo-me já a apresentar para entrarmos no tema. Pedro Marques. Eu sou formado em Engenharia e Gestão Industrial, primeiro pela licenciatura, depois mais tarde acabei por me doutorar na mesma escola, na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Estive a maior parte da minha carreira no Instituto de Soldadura e Qualidade, enfim, onde estive a maior parte do tempo na área da consultoria, de sistemas de gestão, de Six Sigma, de Lean. Entretanto, tive uma passagem pela SONAI, no Centro de Competências para a Melhoria Contínua, e neste momento sou responsável pela área de Lean da Auchan Retail Portugal. Sou também professor auxiliar no Estado lusófona de Humanidades e Tecnologias e também professor convidado no ISLA de Leiria no MBA em Gestão e coordeno o Master Program em Melhoria Contínua que vai arrancar em setembro e também irei falar-vos um pouco sobre o conteúdo que está inerente a este Master Program. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham, eu creio que vamos ainda dispor de alguns minutos no final. Vocês podem colocar as questões no chat. Façam, por favor, coloquem as vossas questões. Mesmo que não possam ser respondidas na altura por falta de tempo, nós depois responderemos por escrito mais tarde e, portanto, todos os comentários, todas as questões serão naturalmente bem-vindas. Bom, avancemos então para aquilo que nos traz cá hoje. E eu diria que nós vamos dividir a agenda em três grandes tópicos. Aquilo que é a excelência organizacional, mais incidindo, enfim, naquilo que é conhecido hoje em dia por excelência operacional. Mas não vou deixar de procurar dar-vos aqui uma visão de 360 graus dentro daquilo que são um bocadinho os modelos de excelência, por exemplo, da FQM, e como é que eles se ligam com os modelos de excelência organizacional mais numa abordagem Lean. Qual é a arquitetura típica de um sistema de gestão de melhoria contínua e como é que esta arquitetura se enquadra na framework dada pela ISO 9001, versão 2015. Portanto, levantar aqui um bocadinho a ponta do véu relativamente a algumas abordagens relativamente recentes que podem ser exploradas. Muito bem. Avançando para o primeiro tópico de excelência organizacional, começar por fazer aqui uma reflexão porque é que as organizações existem, não é? É no fundo para criar valor, gerar valor, distribuir esse valor pelos acionistas, pelos colaboradores e para a sociedade naturalmente. Agora, onde é que entra a excelência organizacional nisto e como é que nós podemos montar aqui um modelo do que é que deve ser feito, como é que as coisas devem estar integradas de forma a que os resultados do negócio sejam sustentáveis no longo prazo. Portanto, é para isso que existem as lideranças. Enfim, naquilo que é quase a visão a longo prazo da empresa, para a sustentabilidade da empresa, quase que o farol da empresa, com a constância de propósito de, através de um conjunto genuíno de valores e sabendo qual é a visão e a missão, conseguir gerir a mudança dentro da empresa no sentido de, comunicando esse propósito, levar a iniciativas baseadas numa estratégia que sejam implementadas de forma a convergir todas as pessoas que trabalham na empresa e os parceiros da empresa no sentido de alcançar aqueles resultados. E os líderes têm um papel fundamental de liderar pelo exemplo. Quando falo de líderes, aqui não falo apenas dos membros executivos da direção de topo, eu falo de todas as camadas de liderança pela empresa. Eu diria até ao nível de supervisão, aos team leaders.
esta liderança é a primeira responsável, a liderança máxima, enfim, por desenvolver a visão e, portanto, o caminho para a estratégia, o desdobramento nas várias camadas da empresa dessa estratégia, dos objetivos da estratégia, as iniciativas que têm que ser desenvolvidas para que essa estratégia possa ser concretizada. E isto terá um impacto depois nas ações concretas que são materializadas pelos processos. E, naturalmente, que os processos, eu dividiria aqui 3 grandes categorias de processos. Os processos operacionais, que são, no fundo, uma cadeia de valor que vão entregar um produto ou um serviço ao cliente. O produto aqui pode ser de qualquer morfologia, pode ser um produto físico, hardware, pode ser na forma de software, pode ser a prestação de um serviço, pode ser material processado ou pode ser um conjunto um pouco disto tudo. Mas há, digamos que, estes bens, estes serviços vão satisfazer necessidades dos clientes e o cliente tem uma determinada percepção, uma satisfação mais positiva, mais negativa ou mais neutra. Portanto, recapitulando, eu peço desculpa por estas questões mais técnicas. A liderança define um caminho que é materializado através de ações que são materializadas na estratégia, que depois são decompostas, desdobradas na organização, até chegar aos objetivos mais operacionais, aos projetos, às iniciativas das equipas naturais que trabalham nos processos e que vão, no fundo, entregar um conjunto de resultados na forma de produtos e serviços que vão satisfazer as necessidades dos clientes. No fundo, estas necessidades dos clientes, há uma percepção de valor, que não é mais do que a percepção de qualidade dos benefícios que esse bem ou serviço proporciona ao cliente. No fundo, qual é a conformidade ou qual é o desempenho, a performance funcional daquele bem ou daquele serviço e que vai ser proporcionado ao cliente. Qual é o serviço? O D é de delivery. Qual é o nível de serviço? Qual é a rapidez com que essas necessidades são satisfeitas? E aquilo que é, no fundo, do lado da empresa, o custo necessário para produzir esses bens e serviços, e do lado do cliente, qual é o preço que paga por isso. A diferença entre o preço e o custo acaba por ser a margem da empresa. E, portanto, obviamente que a sustentabilidade dos resultados do negócio não são mais do que a melhoria contínua da performance dos indicadores de qualidade, mais a performance, o valor dos indicadores de delivery, de serviço, a dividir para aquilo que é o preço que o cliente paga, mas que obviamente que o preço pode descer, mantendo aquilo que é o rácio entre o benefício e o custo, que é o conceito de valor, face àquilo que é o custo de produzir esse bem ou serviço. Portanto, se nós conseguirmos também aumentar a produtividade, aumentar a eficiência e reduzir custos que são desnecessários, reduzir atividades que não acrescentam valor para o cliente, nós, no fundo, vamos também estar a reduzir esta parcela do custo e, desse modo, podemos praticar preços mais competitivos que, obviamente, nos aumentam a cota de mercado e também vão contribuir para aumentar e melhorar os resultados do próprio negócio. A outra parcela importante aqui tem a ver com as pessoas. E, portanto, aqui as pessoas desempenham um papel fundamental nos processos. No fundo, o comportamento que as pessoas adotam nos vários processos e naquilo que é o seu dia-a-dia acaba por ser o espelho da cultura da empresa. Portanto, há aqui a necessidade de desenvolver as pessoas em um conjunto de facilitadores culturais que podem levar a certos comportamentos que vão, obviamente, vão ser espelhados nos indicadores comportamentais que, no fundo, são resultados das pessoas. No fundo, quanto maior a motivação das pessoas, pelo facto de serem envolvidas, terem oportunidades de carreira, serem acarinhadas dentro da empresa, ser-lhes dado desafios, serem reconhecidas, no fundo, isso vai ser, obviamente, um impulso para que os próprios processos possam gerar mais qualidade, mais serviço e a um custo mais económico e, portanto, todo o impacto positivo no cliente e, por consequência, no próprio negócio. Depois existe aqui mais um elemento importante aqui neste modelo, que são os recursos e são as parcerias. Portanto, os recursos não humanos, estamos a falar de infraestrutura, o próprio ambiente de trabalho, entre outros, mas também as redes colaborativas que a empresa tenha, porque cada vez mais, e num mundo globalizado e competitivo, as empresas vivem de uma network, uma rede de parcerias que lhes dão escala, que lhes permite entrar em processos de desenvolvimento, de inovação, que de outro modo sozinhas se calhar não teriam. Isso obviamente é investimento que se traduzirá em potenciais crescimentos no futuro.
E, portanto, essa sustentabilidade financeira e económica é, no fundo, este crescimento sustentável, é a letra G do modelo muito utilizado no Lean, que é o QCD, tipicamente para a qualidade do output dos processos, mas também a motivação que impulsiona o QCD e, no fundo, aquilo que é a percepção de valor, mais o aumento de eficiência e eficácia dos processos, vão, em conjunto, contribuir para o aumento da sustentabilidade financeira e económica da empresa, sem esquecer também a vertente social, a vertente ambiental. As organizações inserem-se numa comunidade, contribuem para o desenvolvimento e empregabilidade dessa comunidade, dos seus colaboradores e também para aquilo que é a responsabilidade ambiental também. E, portanto, nós, quando falamos em modelos de excelência, seja ele o Malcolm Baldrige, seja ele o Deming-Price, seja ele o FQM, ou seja mesmo o modelo Shingo, que é muito utilizado como modelo de excelência operacional dentro da área do Lean, todos eles acabam por falar nestas três dimensões: económica, ambiental e social, porque, no fundo, sem pessoas, sem um ambiente externo favorável, a própria sustentabilidade financeira da empresa poderá, no futuro, estar em causa. Finalmente, o modelo é um modelo de causa e efeito, em que, no fundo, sabemos que os resultados dependem do quão bem os processos são executados com eficácia e com eficiência, mas para o serem tem que ter a direção certa, tem que ter os meios certos, tem que ter a estratégia certa, tem que ter o planeamento certo para que seja toda a gente dentro da empresa no mesmo vetor e a empresa possa ser mais resiliente a momentos de dificuldades como aqueles que estamos a viver hoje e possa tirar partido de uma conjuntura favorável externa, como também já vivemos, ok? E era exatamente aquilo que eu queria também reforçar. É que nós, quando falamos de sistemas de melhoria contínua, que estão muito ligados aos modelos de excelência operacional, e aquilo que tipicamente vem by the book, é que quando nós desenvolvemos esforços de planear, controlar e depois melhorar os processos, o gráfico que deveria acontecer a nível da performance deveria ser este. Portanto, nós iríamos alternando iniciativas de melhoria, que poderiam ser mais evolutivas ou mais disruptivas, mas depois desses esforços, seja com consultores externos, sejam iniciativas internas, ao elevarmos esse desempenho, esses ganhos deveriam manter-se no longo prazo. Ora, não é isso que nós vemos em muitas empresas, não é por falta de esforço, não é por falta de mérito das equipas que trabalham nestas áreas de melhoria contínua, na maior parte das vezes não é isso. A verdade é que os sistemas que estão implantados não permitem que esses ganhos se mantenham durante muito tempo. Portanto, quando as equipas de projeto terminam, quando as equipas de projeto saem, muitas vezes as coisas não são mantidas. Além disso, e nós sabemos que os sistemas levam comportamentos por parte das pessoas e são os comportamentos que as rotinas das equipas naturais, dia a dia nos processos, que levam à sustentabilidade destes resultados, nós vemos que muitas vezes não há sistemas de reporte suficientemente eficientes ou suficientemente também eficazes que permitam dar informação para atuar a tempo. Não temos muitas vezes as pessoas treinadas nas tarefas, treinadas no sentido de praticar aquilo todos os dias. Muitas vezes nem sequer há standards formalidades, standards visuais, standards simples, que as pessoas sejam treinadas e muitas vezes não se explica às pessoas porque é que é melhor fazer assim e não fazer de outra maneira. E, portanto, tudo isto e muitas outras situações levam a que a performance decaia. Obviamente, no longo prazo haverá certamente frutos a colher dos esforços de melhoria, mas não se tendo conseguido atuar na estabilidade do processo, no fundo, muitas das melhorias acabam por cair. E nós voltamos muitas vezes a dizer, então nós já não melhorámos isto e agora voltamos outra vez um bocadinho atrás, ou bastante atrás. Então vamos lá novamente fazer um novo esforço para elevar o processo novamente à performance anterior. E andamos assim, no fundo, é um desperdício de tempo as equipas terem estado envolvidas em melhorias que depois não se conseguem manter durante muito tempo. E é aqui que entra, de facto, o sistema de gestão de melhoria contínua, tem um conjunto de subsistemas que podem ajudar a transformar a organização, a tal gestão da mudança. Mas eu já lá vou. Portanto, pegando, tal como no slide anterior, na questão dos resultados, nós sabemos que muitas vezes as empresas utilizam ferramentas e colocam, enfim, colaboradores seus em formações internas ou externas para aprenderem a utilização de ferramentas e as pessoas ficam, de facto, muitas vezes, na maior parte das vezes, a perceber como é que elas se utilizam.
mas saem de lá sem perceber porque é que é importante utilizá-las. E muitas vezes nós perguntamos às pessoas e as pessoas não têm tempo de usar as ferramentas. Porque muitas vezes as pessoas não têm aquela consciencialização da vantagem de utilizá-las. As ferramentas são instrumentos que ajudam a tomar decisões factuais, com base em evidências qualitativas ou quantitativas, que ajudam à tomada de decisão mais fundamentada, mas sozinhas não vão transformar absolutamente nada. Portanto, é um erro absoluto começar a montar um sistema de gestão, por exemplo, de melhoria contínua, um sistema limpo, só com base numa resolução estruturada de problemas. Nós precisamos é montar um sistema que leve a alterações no longo prazo de comportamentos. Só o sistema não chega. É necessário constância de propósito por parte das diferentes lideranças da empresa, top-down, para que a comunicação seja coerente ao longo do tempo, a empresa saiba exatamente o rumo, esta é a importância da liderança e da estratégia, para que se possam ir implementando os sistemas que conduzam à utilização, eu diria, inteligente das ferramentas. Portanto, as ferramentas deixam de ser apenas um instrumento que as pessoas aprenderam a executar, mas as pessoas percebem porque é que estão a usar. E, portanto, a questão dos comportamentos é algo que vai demorar muito tempo a acontecer, mas que vai acontecendo. E, portanto, os sistemas têm um papel fundamental nisto, que é o que vão tornar sistemáticas as rotinas. Se tivermos apenas as ferramentas, nada disto vai resultar. Só construímos a ponte até metade. Falta o resto da ponte. Agora, os sistemas também têm que ser concebidos e depois mantidos de acordo com certos princípios. Por exemplo, a ISO 9001 tem os 7 princípios da qualidade. Eram 8, com a versão 2015 passaram a ser 7. Ou os conceitos fundamentais da excelência, ou os guiding principles, no caso do modelo Xingu. Mas os princípios, no fundo, são princípios mais deprovados da gestão. Criar valor para o cliente, pensar processo, falar com dados, trabalhar em equipa, entre muitos outros. Portanto, são esses princípios que devem ter por base quem está a criar estes sistemas, que são sistemas, no fundo, baseados em processos. Percebermos cada processo, do ponto de vista mais macro até ao nível mais micro, aí, e vários níveis, ter um sistema de gestão documental que suporte tudo isso, mas sistemas que induzam comportamentos certos. E esses sistemas estarem alinhados com os princípios. Compreender-se a relação, a interligação entre esses processos e as relações de causa e efeito. É muito mais eficaz resolver problemas quando as pessoas conhecem os processos do que quando as pessoas só têm dados. Portanto, é importante perceber o enquadramento dos dados nos processos. E, no fundo, completando o ciclo, os próprios resultados, a sustentabilidade dos resultados vem confirmar, vem afirmar os princípios. Enfim, isto que estou a exibir neste momento no ecrã não é mais do que um modelo de excelência operacional conhecido por modelo Xingu. O Sr. Xingu foi, juntamente com o Sr. Taishi Ono, um dos criadores do Toyota Management System, que tem lá dentro também o Toyota Production System, que era consultor, ele não era quadro da Toyota, e que, no fundo, criou, nos anos 80, final dos anos 80, foi criada a primeira versão do modelo Xingu, e que hoje em dia, enfim, é um modelo em ascensão e é um modelo muito interessante, porque, ao contrário da maior parte dos modelos de gestão que dizem melhorem sistemas, melhorem processos, vão ter melhores resultados, aqui é parecido, mas eles incluem as pessoas. Portanto, desenvolvam sistemas a pensar na alteração de comportamentos e é esta alteração de comportamentos mais em linha com os princípios que vão sustentar os resultados. Isto só é possível através de um sistema de gestão da mudança, liderança e constância de propósito. Ok? E é aqui que entramos nos sistemas de melhoria contínua. Enfim, eu vou investir algum tempo aqui neste slide. No fundo, quem conhece os sistemas Kaizen, o Kaizen de líder, o Kaizen de projeto, o Kaizen diário, o Kaizen de suporte, isto é outra forma de ver esse esquema, olhando e já começando também a olhar para aquilo que é a própria integração com os referenciais normativos de gestão. Portanto, todos os sistemas, seja o qual for, e todas as iniciativas e programas que uma empresa, que uma organização encete, ela só se torna sustentável com o alto patrocínio da empresa. E não só o patrocínio, mas o próprio comprometimento. E, por exemplo, nos temas ali no comprometimento imaginem, o presidente da empresa ir ao terreno várias vezes, com uma determinada periodicidade,
dar feedback, compreender o terreno, tomar decisões com base naquilo que conhece da realidade, o tal compromisso com o Gemba. A Gemba é o local onde se acrescenta valor. O Gemba, obviamente, é diferente da área para área. Pode ser uma indústria, pode ser uma loja, pode ser um escritório, pode ser uma sala formativa. É o local onde aqueles processos estão a ocorrer. E onde os processos só deveriam, idealmente, obviamente, deveriam ter atividades que contribuíssem para algo que vai satisfazer a necessidade de um cliente interno ou de um cliente externo. Tipicamente, processos operacionais vão desaguar, no fundo, no consumidor final, no cliente externo, mas processos de suporte e processos de gestão normalmente trabalham para clientes internos, que também têm necessidades. E, portanto, isto é aplicável para qualquer tipologia de processo. Há aqui várias ferramentas que podem ser usadas. Dentro do Oshin Kanri, tipicamente, quando nós fazemos a decomposição dos objetivos estratégicos nas várias camadas da organização, nós utilizamos a matriz X. A própria matriz X, a estratégia que lá está incluída, deriva do Balance Scorecard. Portanto, nós podemos começar a colocar aqui ferramentas. Ou seja, o sistema começa a dar uma ordem e começamos a perceber onde é que as ferramentas entram e como é que elas podem ser completamente articuladas umas com as outras. Portanto, o desdobramento não é mais do que a decomposição da estratégia de alto nível, a nível das direções, dos departamentos, das áreas, e, no limite, isto pode ser aplicável, enfim, à definição de objetivos individuais para cada uma das pessoas. Qual é a grande vantagem? Como isto trabalha em sistemas matriciais, nós temos uma rastreabilidade perfeita entre aquilo que são os resultados operacionais e perceber, se agora fizermos uma abordagem bottom-up, de perceber qual é o efeito que a melhoria do indicador operacional vai ter no indicador de alto nível. Porque nós primeiro decompusemos, portanto, começamos quase que a criar uma árvore de indicadores, primeiro de nível estratégico, depois do nível de gestão, depois do nível operacional, e até que, se quisermos, a nível das pessoas, criar indicadores comportamentais, que são observáveis, podem ser caracterizados. E nós conseguimos, através da melhoria de processo, utilizando várias ferramentas ou várias metodologias, conduzir o processo a uma melhoria operacional, mas serve esta mesma matriz X para, em sentido inverso, através de um método chamado Catch the Ball, perceber qual é o efeito que vai ter em última análise na concretização da estratégia. E, portanto, é importante ter sistemas de medição que, no fundo, venham confirmar as melhorias de processos. Muitas vezes faltam e, às vezes, é frustrante para as equipas saber que houve melhorias, mas depois não há um sistema que permita confirmar. Ou a própria sustentabilidade dessas melhorias que são alcançadas. Portanto, a estratégia não é mais do que o caminho, que depois tem que ser materializado em planos de ação. E esses planos de ação têm que concretizar objetivos, que é a quantificação da estratégia. E depois repartidos, decompostos pelos vários níveis. É daqui que saem daqui que saem também os planos de ação, que são, no fundo, iniciativas. Muitas delas são iniciativas estratégicas, quando estamos a falar a este nível. Quando estes planos de ação se transformam em projetos, então aí nós temos equipas de projeto a trabalhar com iniciativas que estão completamente enquadradas na definição de estratégia. É aí que entra o Kaizen projeto, ou o Kaizen Kanri. E depois nós temos, enfim, muitas abordagens diferentes, com níveis de disrupção também bastante diferentes, que podemos usar para materializar essas mesmas melhorias. Só dar-vos alguns exemplos, a lista que está aí não, está longe de ser exaustiva, mas, por exemplo, se nós quisermos fazer sprints de melhoria que duram, vamos imaginar, 3, 5, 6, 10 dias, são iniciativas rápidas de melhoria, muito focadas, normalmente até depois de percebermos na cadeia de valor onde é que estão os gargalos, sejam gargalos a nível de barreiras ao fluxo, sejam gargalos a nível de problemas de qualidade ou até problemas de custo. Mas nós atacamos, digamos, os grandes bottlenecks do processo, que depois podem ser atacados um a um através de eventos Kaizen. E é uma forma, à semelhança do Scrum, são eventos rápidos de melhoria que vão atacar de uma vez só. Muitas vezes vai descobrir a causa do problema e procurar ter ações que ataquem de vez aquela causa, a elimina ou pelo menos a possa minimizar o seu efeito. São equipas multidisciplinares, aliás, como os outros projetos, têm que ser previamente feitos, planeados. Portanto, antes dos eventos Kaizen,
ou seja, no fundo são workshops de melhoria. Temos que recolher dados, perceber e ter a agenda e todos os dados para que os eventos sejam eficazes quando acontecerem. E as equipas tenham à sua disposição já um conjunto de dados para arrancar e fazer um ciclo inteiro de melhoria. Portanto, no final do evento Kaizen, saem ações e saem mesmo implementações, que depois vai começar a monitorizar. Assim que termina e nós percebemos que foram eficazes, então deve entrar aquilo que é a standardização, a normalização. No fundo, a estabilidade de processos, o treino, os standards e as pessoas aprenderem as novas rotinas. Devem ser acompanhadas. E isso falha também muitas vezes nas empresas, é que, por arte mágica, as novas rotinas vão ser aprendidas pelas pessoas. Não, não vão. É necessário, através de matrizes de competência, de algum tipo de sustentação, garantir que aquelas práticas que foram definidas nos eventos Kaizen vão continuar a ser adotadas ao longo do tempo. Esse é um desafio enorme na maior parte das empresas, até porque muitas vezes as empresas têm carência de pessoas, como todos nós sabemos. Portanto, tem que se pensar na organização e a excelência só é alcançada quando as pessoas em todo o lado fizerem melhoria contínua e perceberem porque é que as estão a fazer e seguirem e conhecerem os standards, ok? Quando nós falamos de Value Stream Management, estamos a falar muito de processos Lean, tipicamente, em que a principal métrica é o tempo, é a eficiência, é o fluxo. E, portanto, tipicamente são projetos em que nós mapeamos o processo inicial, compreendemos muitas vezes end-to-end. Normalmente são processos operacionais, mas isto também pode ser aplicado a processos de suporte e processos de gestão. Eventualmente com outra simbologia, naturalmente, mas os princípios são iguais. Identificar onde é que estão os grandes problemas, onde é que estão os tais grandes gargalos de qualidade, de custo e de serviço ou fluxo. Procuramos depois desenhar aquilo que é o processo ideal. Nós até podemos, se calhar, não conseguir atingir no limite nunca aquela idealidade de processo, mas sabemos que é para ali que vamos caminhar. Portanto, sai um plano de ação e o processo há de ter uma melhoria com base nesse plano de ação. Tem que depois ser monitorizado, tem que ser medido, tem que ser avaliado continuamente. E durante, se calhar, umas semanas largas, tem que se fazer confirmação de processo. O processo tem que se manter estável. E é aqui, muitas vezes, a tal dificuldade que eu vos falei ainda há pouco. Depois temos, enfim, a um nível ainda mais disruptivo, nós temos projetos Lean Six Sigma. O Six Sigma teve uma origem diferente, embora ambos resultem da gestão pela qualidade total, mas o Six Sigma ataca tipicamente aquele género de métricas relacionadas com qualidade, não conformidades, defeitos, erros, falhas. Há alguma coisa que se desvia daquilo que é o requisito. E a sua variabilidade, a sua inconsistência ao longo do tempo. O Lean ajuda para, no fundo, retirar tudo aquilo que não acrescente valor aos processos. Portanto, tornar o processo mais magro, tornar o processo mais ágil, flexível e veloz, para mais rapidamente entregarmos o bem ao serviço ao cliente, mas com qualidade. E o Six Sigma é importante. Claro que, se calhar, com 90%, 95% das vezes, nós conseguimos fazê-lo através de uma simples resolução estruturada de problemas, mas às vezes tem que entrar aqui especialistas, que são os black belts, que vão fazer uma análise de causas, enfim, com um leque de ferramentas, eu diria, muito mais sofisticado, que vai procurar ter ganhos de dimensão muito maior. Portanto, são projetos com maior duração, mais complexos, mas cujo retorno é também potencialmente bem maior. E depois há uma abordagem que é mais recente do que o Lean Six Sigma, que é o Design for Lean Six Sigma, ou às vezes conhecido só por Design for Six Sigma. Nós aqui estamos a um nível mais disruptivo ainda. Estamos a falar, no caso de reengenharia de processos, nós podemos utilizar esta abordagem para redesenhar uma nova linha, para alterar, não são só melhorias, imagina o bordo de linha, mas nós estamos a falar em alterações conceptuais à própria linha, aos princípios de funcionamento da linha, mas podemos estar a falar também em desenvolvimento de novos produtos ou de produtos bastante alterados nas suas funções básicas. E, portanto, o Design for Lean Six Sigma pode ser uma metodologia usada como New Product Development. Existem, enfim, algumas variantes dentro do Design for Six Sigma, que se podem resumir a duas. Uma é para reconceber o que já existe, enfim, o conceito fundamental está lá, mas ele é bastante alterado. E no outro é um produto novo, é uma linha completamente nova.
é um software novo, ok? E, portanto, tipicamente estes processos são breakthrough, são tipicamente muito radicais, é criar algo novo. Obviamente que acontecem menos vezes, mas empresas que investam em inovação, no fundo, fazem isto de forma natural, sem chamarem Design for Six Sigma, estão a fazer New Product Development e utilizam muitas das ferramentas que estão aqui incorporadas. Portanto, independentemente de qual é o projeto, e é importante ter guidelines, e nós, por exemplo, nos cursos que vos falei há pouco, por exemplo, no Master Program em Melhoria Contínua, que vai arrancar em sempre, nós vamos ter guidelines para escolher cada uma destas abordagens. Estes projetos, quando chegam ao fim, para os resultados se manterem, tem que haver uma fase seguinte, que é a gestão diária. Aqui entramos na esfera das equipas naturais, equipas que concorrem para objetivos comuns. E aqui, tipicamente, nós temos 5 níveis que são importantes de trabalhar. Aquilo que é a organização das equipas, a comunicação, o plano de trabalho das equipas à semana, os procedimentos das equipas, os indicadores das equipas, aquilo que é a seguir a organização dos espaços de trabalho, a forma como estão organizados. Os programas 5S têm aqui um papel importante. Sejam espaços comuns, sejam espaços individuais, mas os espaços de trabalho serem espaços lógicos do ponto de vista de layout, que evitem deslocações desnecessárias, movimentações desnecessárias, sejam confortáveis para as pessoas possam ter produtividade pelo facto de terem bem-estar e saúde no trabalho. E depois temos a normalização, portanto, que é vital para fazer a manutenção das iniciativas que saem dos projetos. Portanto, se fazer um bom rollout, se não houver normas, se não houver standards, se não houver procedimentos, se não houver instruções visuais, instruções de trabalho, fichas de processo, será muito, muito mais difícil conseguir sustentar. E, portanto, esta gestão documental que, por exemplo, a ISO 9001 nos dá, é bastante útil para nós conseguirmos aqui integrar dentro do modelo de gestão Lean. E depois a gestão visual, basta pensar no nosso dia-a-dia, na estrada, os semáforos, as linhas na estrada, a linha de separação, haver um traço contínuo ou um traço não contínuo, sabemos quanto é que podemos ultrapassar, as bermas, tudo na nossa vida, nós somos muito influenciados, os nossos comportamentos são altamente influenciados por aquilo que são sistemas visuais. E, portanto, a gestão visual, não esconder os problemas, tornar os problemas visíveis, são muito úteis no sentido de levar as pessoas a fazer determinadas ações. Okay? Que no fundo estimulam a utilização do standard. Uma pessoa depois altamente treinada já nem precisa olhar para o standard. Agora, as pessoas novas que entram na empresa precisam. E o facto de haver pessoas com aquelas rotinas, conheçam as normas e possam dar treino com o standard e possam demonstrar como é que se faz, quem recebe o treino possa aplicar aquilo que lhe é demonstrado e essa pessoa possa ser acompanhada. Claro que há um investimento de tempo, mas é altamente compensado pelo facto da pessoa fazer menos erros. Isso tem muito menos impacto negativo no cliente e, portanto, vai ajudar à tal sustentabilidade que eu há pouco vos falei, que era aquela curva que muitas vezes descia depois de termos feito a melhoria. E a melhoria contínua, esta não é feita por especialistas, ao contrário do lado direito, em que tipicamente nós temos ou um facilitador nos eventos Kaizen, ou equipas especializadas a desenvolver projetos de Lean Six Sigma com base na metodologia Define, Measure, Analyze e Prove Control, seja outro tipo de projetos mais técnicos. Aqui não, aqui são as equipas naturais que fazem a sua própria melhoria contínua. Portanto, são ciclos muito curtos de pequenos PDCAs alternados por standardização, por SCCAs. Então, são as próprias equipas que fazem a melhoria contínua. E equipas maduras, equipas desenvolvidas, que têm o mindset muito mais próximo daquilo que é a filosofia Lean, reservam semanalmente tempo para aprender coisas novas, para fazer melhoria contínua. Não estão sempre naquilo que eu chamo muitas vezes o lufa-lufa do dia-a-dia. Porque isso é reagir. E lá está, se uma pessoa, por mais competente que seja, entrar num sistema destes, claro que os seus comportamentos vão ser alterados. Imaginem só uma mesma pessoa, com o mesmo nível de educação, de experiência vivida, a trabalhar num armazém completamente desorganizado e num armazém onde há um lugar para cada coisa tem o seu local. Obviamente, a performance, o comportamento que aquela pessoa vai adotar não é o mesmo. Não é. Mas isso não é culpa da pessoa, na maior parte das vezes. É culpa do sistema que influencia aqueles comportamentos. E por isso nós temos que organizar espaços, nós temos que criar standards, mas nós também temos que melhorar continuamente, porque a melhoria, a perfeição nunca existe, mas nós vamos sempre procurá-la. Isso é a melhoria contínua.
E, portanto, é aquilo, esta gestão diária, que no fundo é aquilo que a ISO 9001 chama gestão de processos, nós temos que medir, monitorizar e avaliar continuamente. Para quê? Para haver feedback. Ok, o que é que nós fizemos? Como é que os processos vão contribuir para os resultados financeiros, os resultados estratégicos da empresa? E, no fundo, este é o tal ciclo, mas que não é sustentável sem uma constância de propósito, um verdadeiro processo de gestão de mudança da empresa. Claro que empresas que já têm sistemas Lean, enfim, é muito mais fácil, a roda dentada já está a funcionar. Mas quando nós estamos a começar, tem que haver claramente um processo, um movimento, um programa de gestão da mudança. Porque senão dificilmente haverá sustentação. E, portanto, a constância de propósito, o alinhar sistemas, o pensar a longo prazo, o nutrir relações de longo prazo, as redes colaborativas têm um papel também muito importante, porque nós podemos ir visitar outras empresas que já têm isto e criar aqui a awareness aos líderes, que nunca viram, mas vão conhecer outras realidades. Isto é muito importante. E, portanto, é, digamos, como uma maratona. Claro que há sprints, claro que há coisas, mas são coisas fugazes, não são coisas que tenham grande expressão. Os projetos, sim. Agora, nós, para materializarmos os benefícios dos projetos, temos que ter uma boa capacidade de transferir isto para o dia-a-dia. E o treino, aquilo que é a estabilidade básica dos processos, tem que ser absolutamente assegurado, juntamente com a tal gestão da mudança, que vos falei ainda agora. Isto liga muito, se pensarmos bem, com a ISO 9001. Não vou aprofundar aqui muito, enfim, eu levanto um bocadinho o véu, mas nós podemos estabelecer relações entre os vários requisitos e, ao mesmo tempo, ter um sistema de gestão da qualidade com um sistema Lean. Ou a mesma coisa que a 14001 para o ambiente, a mesma coisa para a SA 8000 para a responsabilidade social, a mesma coisa para a 45001 para a saúde e segurança do trabalho, etc, etc, etc. Porque, no fundo, embora as palavras sejam diferentes, há imensas sinergias. Há imensas sinergias. E, portanto, nós percebemos que a liderança e as atividades de planeamento são fundamentais naquilo que é a liderança e a estratégia, a forma como nós planeamos ações para atingir certos objetivos. Claro que a revisão do sistema de gestão, que é um requisito dos sistemas de gestão ISO todos, e não só o ISO, ajuda a olhar para as iniciativas e priorizá-las. É algo que já está, que já existe, e até pode ser feito em Salobaia, que é uma ferramenta Lean. Portanto, é um espaço que é tipicamente dos programas Lean. Portanto, nós podemos cruzar aqui várias coisas. E depois, assim como há standards para fazer o trabalho do dia-a-dia, também deve haver standards, e as pessoas devem ser treinadas para poder utilizar estas metodologias. Daí as equipas de suporte também serem importantes. Nós sabemos que, por exemplo, pode haver equipas especializadas em desenvolver novos produtos, que, por exemplo, a norma ISO 9001 dedica uma cláusula inteira, Design e Desenvolvimento, 8.3, onde o Design for Lean Six Sigma se pode encaixar perfeitamente. Assim como podemos fazer melhoria contínua com qualquer abordagem, esta e muitas outras. Muitas outras. Depois, claro que aquilo que é a operacionalização dos processos, claro que aquilo que são os recursos alocados, claro que aquilo que é o tratamento de não conformidades, no fundo tem a ver com a resolução estruturada de problemas, tudo acaba por contribuir para aquilo que é a melhoria contínua do trabalho das equipas e, portanto, também aquilo que é a manutenção dessas melhorias. Para, finalmente, nós avaliarmos esse sistema e percebermos os gaps. É aqui que nós fazemos análise de desvios entre aquilo que eram os objetivos e aquilo que são os resultados. E isto dá feedback para nós podermos termos novos ciclos e podermos fazer steering, ajustarmos aquilo que é a estratégia e aquilo que são as próprias iniciativas estratégicas também. E depois a gestão da mudança. Portanto, o papel da liderança é muito a secção 5 destes referenciais ISO, não só ISO 9001, o papel das lideranças. Novamente, não é só a liderança de topo, é também muito importante as chefias intermédias. E ter pessoas que estão nas áreas de suporte, pessoas que estão em áreas de gestão, que vão ao terreno, que transmitam, que haja que as equipas percebam de que há uma relação de causa e efeito e que há um compromisso dos seus líderes em resolver os problemas do dia-a-dia. Mas as pessoas também devem ser
incentivadas, deve ser dada a autonomia e as ferramentas e o porquê de utilizar essas ferramentas para elas próprias fazerem melhoria contínua todos os dias. Obviamente, atualizando os estándares, são elas próprias que gerem. E, portanto, isto é integrar a melhoria contínua dentro do dia-a-dia do trabalho. E, portanto, isto é para levantar aqui um bocadinho a ponta do fel, como eu já disse, para aquilo que é a integração do Lean com a ISO 9001, mas nós podemos integrar o Six Sigma com a ISO 9001. Como podemos integrar o Lean no Six Sigma na abordagem Lean Six Sigma. Como podemos integrar outras abordagens, como a gestão, a teoria das restrições, ou a gestão das restrições, e outras abordagens que, no fundo, nos vão dar a tal visão holística, perceber como é que devemos montar o sistema. E voltando aqui um bocadinho atrás, é exatamente este sistema que é fundamental para induzir comportamentos. Não, as ferramentas por si só não vão resolver nada. É uma perda de tempo uma empresa que invista, se calhar, um ano inteiro a dar formação em ferramentas. É preciso sistemas. Portanto, tem que haver, obviamente, sprints para tentar levar a resultados, mas esses sprints são fugazes. É a mesma coisa que o uso das ferramentas, se não se pensar a longo prazo de criar um sistema que é o que vai manter as melhorias no longo prazo. Porque senão o investimento, pagar consultores, o tempo que nós investimos nas nossas equipas, que eles se dedicam, ficamos muito aquém daquilo que seria possível. Portanto, é fundamental implementar uma coisa destas. E como muitas empresas têm sistemas ISO 9001, nós podemos criar aqui sinergias, tornando, enfim, a complexidade muito menor de gerir isto tudo ao mesmo tempo. E quem diz a ligação com a ISO 9001 também fala do referencial de excelência como a ISO 9004. Tem também a autoavaliação, que tem um conjunto de critérios, de parâmetros, que também fazem muito fit com este modelo que está aqui. E, portanto, só para vos introduzir aquilo que no fundo, são formações que a ABSER está a realizar, nós já na próxima semana, 2 a 8 dias, vamos arrancar o curso de Lean ISO 9001 em 2015. É o primeiro curso sobre esta temática em Portugal. Vocês podem inscrever-se, podem consultar também o folheto, se estejam à vontade para tirar dúvidas, podem ver também o programa que este curso 8 horas tem. E depois, em setembro, nós teremos uma pós-graduação, uma especialização avançada, um Master Program em Melhoria Contínua, começa dia 11 de setembro, com um conjunto de profissionais destas áreas, com vários anos de experiência nas empresas, que eu tenho o prazer de estar a coordenar e fazer aqui com a ABSER, onde nós vamos aprofundar tudo isto que nós vimos aqui neste webinário. Há também uma terceira via, enfim, na formação à medida, formação in company, onde, seja à distância, seja presencialmente, nós podemos ver à medida cada uma das necessidades e integrar isto consoante aquilo que cada empresa já tem. Portanto, temos aqui um portfólio de iniciativas onde tudo o que eu estive aqui a apresentar acaba por ser bastante mais aprofundado. Enfim, isto foi um cheirinho. Perceberam? Procurei dar-vos aqui uma visão muito holística, muito integrada de várias coisas que se falam hoje em dia, normalmente de forma totalmente separada, sem conexão umas com as outras, mas que aqui vocês vão ter a possibilidade de as ver de forma integrada e de ver casos onde vão ver a aplicação integrada dessas mesmas abordagens. Ok? Eu diria que temos cerca de 15 minutos até ao final deste webinar. Se houver, deixem-me só abrir aqui o chat, se houver aqui questões, eu poderei também responder. Portanto, se tiverem alguma questão, por favor, sintam-se livres para as colocarem por chat. Caso não tenha tempo para responder a uma pergunta, enfim, procuraremos responder posteriormente. Ok? Portanto, para a semana nós temos já este curso Lean ISO 9001 de 2015. É o primeiro curso em Portugal sobre esta temática. E depois, em setembro, teremos o Master Program, onde aprofundaremos isto e várias vertentes de tudo, modelos de excelência operacional, sistemas de melhoria contínua, a integração com diferentes referenciais, mesmo a 14001 e também a 45001. Aprofundaremos, teremos um conjunto de horas bastante alargado para ver a integração do Lean com a ISO 9001, mas também o Six Sigma. Como é que se integra também com a gestão de projetos?
o que é também algo que eu não tive tempo de aprofundar aqui. Falámos um bocadinho dentro do Kaizen de projeto. Mas, enfim, se quiserem colocar perguntas, estejam completamente à vontade. Ok, há aqui algumas perguntas. Eu agradeço a questão. Portanto, se nas empresas deveriam existir pessoas dedicadas à melhoria contínua? Sim, há alguns especialistas, mas devemos caminhar para que qualquer pessoa, seja em que área ocupe, possa resolver os problemas básicos, possa fazer aquela pequena melhoria contínua, e essas pessoas não são especialistas, elas são treinadas nas ferramentas mais essenciais, fazem a sua própria melhoria contínua dentro das suas equipas naturais, mas obviamente que isso não chega. Nós devemos ter pessoas dedicadas àquilo que é o Kaizen de suporte, a fazer coaching, a desenvolver pessoas, os comportamentos das pessoas, a treinar quem entra na empresa. Quem entra na empresa deve, logo desde o início, ter formação, ter treino na melhoria contínua, porque obviamente que isso vai ter influência no mindset. As pessoas devem ser treinadas nas várias camadas da empresa, sejam team members, sejam team leaders, sejam managers, sejam top managers, devem ter, obviamente, com tópicos diferenciados, obviamente, uns mais gestão, outros mais operacionais, mas com os conceitos, com os princípios, sobretudo muito awareness por parte das lideranças, perceberem o que é isto, porque é que isto é importante. Agora sim, pessoas dedicadas à melhoria contínua, sim, que são especialistas que no fundo vão resolver, vão disseminar, ajudar a disseminar. E também pivôs, obviamente, que dentro das equipas, e faz parte do seu desenvolvimento, também ganhar algum conhecimento de forma a aplicar, enfim, aquilo que são os instrumentos básicos de melhoria contínua e sabendo porque é que os estão a aplicar. Depois outra pergunta, qual é o número ideal de pessoas numa organização? Enfim, varia, eu diria que varia, também depende de outros sistemas, a resposta não é direta, mas eu diria que com o tempo e à medida que as pessoas que não fazem parte desta equipa de suporte vão conhecendo mais, obviamente que esta equipa não tem que crescer mais. Portanto, eu diria que há uma relação, enfim, há várias opiniões. Por exemplo, a nível de Black Belt, estamos a falar muitas vezes de uma pessoa para cada 100, mas há outras opiniões. Se vocês forem consultar fóruns até na área do Six Sigma, veem aqui diferentes opiniões. Mas depende da dimensão da empresa. Agora, deve-se dedicar a alguém? Sim. Agora, atenção, a melhoria não depende só destas pessoas. Assim como a qualidade não depende só do departamento de qualidade. E, portanto, estas pessoas vão ajudar a acelerar o processo de mudança cultural, mas estas pessoas têm que estar completamente legitimadas no sentido de executar os seus projetos e a sua importância. Justamente para quando trabalharem com as equipas estejam completamente empenhadas em participar nesses projetos. E esta equipa, eu sei que isso não acontece muito na realidade, mas estas equipas também devem ter formação em coaching para poder desenvolver as pessoas. Porque é desenvolvendo as pessoas que, no fundo, nós vamos poder criar as condições comportamentais para que as pessoas adotem os princípios que estão aqui subjacentes. Muito bem, outra questão. A resistência à mudança será uma das maiores dificuldades das organizações durante a implementação das ações de melhoria contínua? Sim, claramente. A resistência à mudança. A maior parte das pessoas adota uma postura de ver para crer. E, portanto, em estágios de menor maturidade, obviamente que a resistência, a desconfiança será maior, porque muitas vezes as pessoas vão ver aquilo pela primeira vez. E aí é que as lideranças têm um papel absolutamente fundamental, que é apontar o caminho. E comunicarem porque é que é importante. Porque é que é importante e afirmarem que é importante e que as pessoas e que as decisões que são tomadas devem ser levadas para a frente. Se não o risco corremos é as equipas, a melhoria é feita apenas por equipas especializadas. Existe a sensação de que quem faz as melhorias são os especialistas, quando essas equipas servem também para capacitar, para desenvolver as pessoas
elas próprias fazerem a sua melhoria contínua. Eu diria que este mindset, este chip, está muito aqui. Que as pessoas que não trabalham na área de melhoria contínua perceberem que elas próprias fazem parte da melhoria contínua e que elas fazem melhoria contínua. Porque a maior parte das pessoas, porque não lhes é explicado, porque não há um sistema que preveja isso, as pessoas consideram que aquilo é um acrescente de tempo. E esse é o maior problema para a sustentação disto. Portanto, tem que haver aqui muita consciência de propósito. Isso tem que estar logo na estratégia, tem que estar nas iniciativas e tem que ser uma mudança em que haja accountability e responsabilização por se garantir que aquilo que é decidido é executado e que as pessoas não mudam os estándares e que os estándares são respeitados. Mas também tem que haver o espaço suficiente de criatividade para as pessoas pensarem nos problemas que têm em mãos e poderem vir com soluções, porque elas conhecem melhor do que ninguém os processos, vir com soluções para as melhorar. Só que muitas vezes não vos é dada essa liberdade, nem autonomia, nem muitas vezes as pessoas estão treinadas para isso. O treino nas ferramentas, por exemplo, a resolução estruturada de problemas, os A3, ou os 3Cs, ou os 8D, são as ferramentas, mas as pessoas não percebem porque é que aquilo é útil. Portanto, é fundamental que as pessoas, para além de saberem como usar, percebam porque é que é preciso usar. Claro que a transformação digital ajuda, porque, no fundo, traz meios, traz instrumentos que facilitam a comunicação, o que antigamente era feito com quadros físicos e papel, hoje em dia, obviamente, tendo digitalização, a coisa é mais fácil. Outra questão, a mobilização das lideranças para os programas de melhoria contínua. Enfim, é importante que estas pessoas tenham formação, percebam o papel que têm na forma como os seus colaboradores pensam, as suas ações, aquilo que dizem, aquilo como agem, tudo isso vai influenciar enormemente os comportamentos abaixo. E, portanto, a consistência do discurso, a coerência do discurso e saber que há um caminho a longo prazo, para além das decisões de curto prazo, é fundamental haver um caminho. E as pessoas saberem que fazem parte desse caminho. E, portanto, as lideranças têm esse papel de serem o farol, de mostrarem. E uma das formas de demonstrarem é irem ao terreno, darem feedback, mostrarem interesse, verem as pessoas perceberem que eles se preocupam. Entre outros comportamentos, obviamente, mas este é um exemplo. Que argumentos principais utilizaria? Enfim, é isto que acabei de dizer. Portanto, a mensagem, a forma como comunicam, a importância são fundamentos-chave. As pessoas veem as ações, se os líderes vão ao terreno, se compreendem os problemas ou se estão distantes. E, portanto, obviamente que isso vai ter muita influência no seu comportamento. Mas depois, legitimar as equipas internas de melhoria contínua, as pessoas perceberem que a melhoria não são 2, 3, 4, 5 pessoas numa empresa que vão transformar a empresa. Tem que ser o todo. Essas pessoas são um veículo, são um sistema para o fazer. Mas não são o único. Não são o único. As equipas naturais têm que ter autonomia, têm que perceber porque é que é importante terem standards. Portanto, eu diria que, para além das lideranças, ao mesmo tempo que vamos trabalhar top-down, nós temos de trabalhar bottom-up. É fundamental que as empresas conheçam os seus processos. É fundamental que as empresas tenham standards. É fundamental que as empresas, que as equipas tenham um planeamento, que tenham objetivos e que saibam o que fazer e tenham meios para o fazer e sejam autónomos na melhoria contínua. É a estabilidade básica. E, portanto, nós não podemos desenvolver só um vetor por si só. Nós temos que, ao mesmo tempo que vamos gerindo a mudança, que é muita consistência da comunicação dos líderes, nós vamos trabalhando na base, na estabilidade básica. Pequenas melhorias, mas são as sementes, eventualmente, de ações mais disruptivas no futuro. Depois, resultados da gestão. Claro, rotatividade das pessoas, uma empresa com uma alta rotatividade de pessoas é mau sinal, obviamente, obriga a menor sentimento de pertença, as pessoas deixam de fazer as coisas com tanto cuidado, com tanta dedicação, e obviamente que olhar para os indicadores são logo o primeiro indício. E portanto há sempre uma relação de causa e efeito. Obviamente a forma como nós usamos os meios, como nós tomamos as decisões, aquilo que são as nossas políticas, aquilo vai ter um efeito nos resultados, incluindo no resultado das pessoas. E, portanto, se as pessoas veem confusão, se as pessoas veem anarquia, se as pessoas não estão satisfeitas, portanto, obviamente que muitas vezes optam por sair, como é óbvio. Depois, perda de clientes também, claro. Um dos efeitos da instabilidade de processos é a nível da não conformidade. Às vezes,
eles são mensuráveis, são evidentes, mas quando prestamos um serviço, não há possibilidade de inspecionar um produto, como há na indústria. A prestação de serviço ocorre em simultâneo com o cliente e, portanto, quando há um erro, quando há um problema, o cliente sente e muitas vezes perde esse cliente e perde os outros que ele muitas vezes vai contar a tal história do que aconteceu de mal. E, portanto, é um bocadinho isto. Portanto, tipicamente, nós temos de trabalhar sempre nas métricas de qualidade, nas métricas de fluxo, de velocidade, sabendo que a qualidade tem um impacto no cliente e essa métrica é fundamental. Não nos interessa nada ter um processo ágil, um processo eficiente, se ele não é eficaz. Se ele não garante ao cliente, no mínimo, aquilo que ele espera. Okay? Já nem estou a falar em surpreender o cliente, mas pelo menos no mínimo aquilo que ele espera. Então, um bocadinho isto. Ok, se entretanto mais ninguém tiver questões, enfim, foi um gosto e agradeço à APSER este webinário. Qualquer questão posterior que vocês tenham, estejam à vontade, agradeço a vossa presença, o tempo que investiram nesta hora. Estejam à vontade para colocar as questões, será um gosto, obviamente, responder e muito obrigado pela vossa presença.